É, pro Tetra. É verdade, foi em 2012, não foi isso? Isso, Foi isso. 2012. Foi o último título nacional do Fluminense, não foi? Foi. Aquele time era bom no Fluminense, cara. Era bom. O Fred estava. Saudades. Unimed faz falta. Imagina o meu time, com saudade. O último foi em 95, você nem era nascido, pô. Não É. nascido, Caio. Tudo maravilha. É. Você nasceu em que ano? É... 2000. Nasceu em 2000, né? Ah, Aham. beleza. O título do Botafogo em 2000 já era velho. É mesmo, 95. 95, filho. Cara, vamos lá. Muito tempo. Eu lembro como se fosse ontem, cara. Tem uma história muito engraçada. Depois eu conto. Dia desse. Beleza. Eu sei que o grito que a gente deu lá em casa parou o culto na Assembleia dos Deus, que era do lado da minha casa. Saca aquelas assembleias que a galera fala alto, não sei o quê, mas a gente deu um grito tão alto, eu, meu pai e minha mãe dentro de casa, que o culto parou, meu irmão. Foi isso, foi isso. Bom, Karine, você é botafoguense também? Não, né? Não. Poxa vida, cara. Flamenguista? Poxa vida. Tá certo. É o melhor time, é o melhor time hoje. Sem dúvidas, sem dúvidas. Tá? E o pior é que eu tô gravando falando isso, gente. Olha que absurdo. Vamos lá. Vou começar aqui. Eu já botei para gravar e já tô. Beleza. Vamos lá. Galera, reações de substituição. Todo mundo me ouve bem e consegue ver a minha tela? Sim. Beleza, né? Tá. Reações de substituição. Cara, primeira coisa, as reações de adição, elas aconteciam quando? Quando eu tinha uma ligação π, né? Que aí eu quebrava a ligação π, carbono-carbono, lógico, tá? Tem que ser carbono-carbono. Eu quebrava a ligação π e eu adicionava alguma coisa, tá? Eu adicionava alguma coisa ali onde eu tinha a ligação π, sempre desse jeito, tá? As reações de substituição, elas vão acontecer, basicamente, tem algumas situações que a gente vai ver, não hoje, mas quando a gente continuar falando disso, porque é um assunto que tem muita coisa, né? Por exemplo, uma esterificação é uma substituição, acaba sendo, né? Uma reação de dupla troca, né? Você está substituindo ali. Mas, assim, basicamente vai acontecer quando eu tiver apenas ligações simples na cadeia, tá? Então, assim, tem que ser uma cadeia saturada, apenas ligações simples, tá? Ou em anéis aromáticos. Mas, Alcides, anel aromático tem ligação dupla, então dá para quebrar? Dá. Só que é mais fácil você retirar o hidrogênio do benzeno do que você quebrar aquela ligação π dele, devido à estabilidade, à ressonância que existe dentro do anel. Tá? Então, assim, quando é que vai rolar uma substituição? Quando eu só tiver ligações simples. Se tiver dupla ou tripla entre carbonos, é adição de cara. Tá? Quando eu tiver uma cadeia saturada, só ligações simples, ou em compostos aromáticos. Dá para ter adição em composto aromático? Dá, mas não é o comum. A gente precisa forçar isso para acontecer, tá? Então precisa de muita energia. E o problema lá, ele tem que dizer que ele vai quebrar a ligação π do benzeno, tá? Ele tem que afirmar isso. Agora, se isso não acontecer, então esquece. Tanto que, quando você tem lá uma trimerização, você tem até uma quebra de ligação simples, que é mais fácil você quebrar a ligação simples e fechar as ligações triplas, voltando para o etino, do que você realmente quebrar uma dupla e adicionar.
tá? Tem uma questão do Enem que ela bota lá o nível de energia quando você adiciona, né? É uma questão bem difícil de interpretar, porque tem um gráfico. Quando você coloca nível de energia para a adição do benzeno, você tem um gráfico com uma curva muito alta. Então, você tem uma energia de ativação muito alta. Tá? Então, você precisa de muita energia para acontecer. Já na substituição, a energia de ativação ela já é bem mais baixa. Tá? Então, assim, é bem mais fácil nos aromáticos acontecerem a substituição do que acontecer uma adição. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação a isso? Tem alguma dificuldade, alguma dúvida? Karine, eu não consigo ler o que você escrever, tá? Se tiver alguma dúvida, escreve lá e alguém me avisa, tá? Eu acho que você está sem microfone, né? Então, escreve e alguém me ajuda com isso, tá bom? Alguém avisa se ela tiver alguma dúvida. Tá bom, Karine? Bom, reações de substituição. Olha aí, quando é que rola isso, tá? Eu tenho aí, ó, são aquelas as quais um átomo ou um grupo de átomos com radical, tá? Normalmente esse átomo aqui é o hidrogênio. Normalmente é ele, tá? Opa, por quê? Vamos lá. Da molécula orgânica é substituída por outro átomo ou grupo de átomos. Pode acontecer de você entrar com um átomo ou um grupo. Bom, isso aqui é a parte simples do negócio. É substituir mesmo, tá? Nesse caso aqui eu tenho metano, aqui eu tenho Cl2. Né? Eu estou entrando no lugar do hidrogênio com cloro. Tá? A gente vai ver parte das cargas, tudo bonitinho daqui a pouquinho. Mas, ó, eu estou entrando aqui, ó, tirando o hidrogênio com o cloro, formando o ácido clorídrico, e o outro cloro, ele ocupa essa posição, ou seja, a gente está substituindo o hidrogênio por um átomo de cloro. Repara, apenas ligações simples. Beleza? Nesse caso aqui, qualquer hidrogênio poderia, tá? Qualquer um, tem diferença. Com anel aromático, igualzinho, ó. Aqui é C6H6, cada carboninho desse tem o hidrogênio agarrado, tá? Então, ó, substitui, sai o hidrogênio e com o cloro, produzindo ácido clorídrico, a gente vai ver essa halogenação ainda, e o outro cloro, que é o Cl2, eu tenho que ter dois, um tira e o outro entra no lugar, tá? Que aí você consegue produzir o cloro benzeno ou cloreto de fenila, beleza? Clorometano ou cloreto de metila, clorobenzeno ou cloreto de fenila. Beleza. Agora, olha só. Aqui eu tenho uma seguinte sequência, tá? Eu tenho aqui esse hidrogênio vermelhinho. Por que ele é o hidrogênio vermelhinho? Porque ele está no carbono terciário. Ele está desse jeito para que você lembre que o carbono terciário é o mais reativo, ou seja, é o hidrogênio mais substituído, tá? Então, sai o hidrogênio do carbono terciário, tá? Ah, mas também não pode sair do secundário? Pode, só que os percentuais, eles são menores, tá? Assim, não vamos nos prender muito a valores. Até tem alguns exemplos aí que vai ter percentual de quanto que é formado, tal, beleza. Mas, assim, a quantidade, ela não é importante. O que interessa é você enxergar o que é produzido de verdade. Eu tenho lá depois, no final, mais para o finalzinho, a parte dos dirigentes do anel, quando que é o dirigente ortopara, quando que é o dirigente meta, tá? Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam? Olha aqui, ó. O hidrogênio que vai ser mais substituído é o hidrogênio do carbono terciário. Lembra que eu falei na semana passada que eu tenho o seguinte, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, numa adição? Então, eu tenho lá o hidrogênio indo para o carbono mais hidrogenado. Beleza. Quando eu tiro hidrogênio, eu tiro do carbono menos hidrogenado, seja para uma substituição, seja para uma eliminação. Depois a gente ainda vai ver as reações de eliminação, vamos ver uma por uma, tá? Mas o que acontece? Sempre sai
do menos hidrogenado. Eu até costumo usar o exemplo, o seguinte, é igual a política no Brasil, né? Quem tem muito, ganha. Quem tem pouco, perde. É sempre assim, tá? É igualzinho a questão dos hidrogênios, tá? Se tem muito hidrogênio, é o cara que vai receber hidrogênio numa adição, tá? Se tem pouco hidrogênio, é o cara que vai perder, que aí ele pode perder numa eliminação, que a gente vai ver ainda, ou em uma substituição. Então, olha lá, eu tenho aqui o carbono terciário mais reativo do que o carbono secundário, que é mais reativo do que o carbono primário. Lembrando que carbono terciário é o carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Secundário está ligado a 2 carbonos e primário está ligado a apenas um carbono. O carbono quaternário ele não vai sofrer nenhum tipo de substituição, tá bom? Beleza? Bom, então olha só, substituir aqui ó, no carbono terciário, esse cara aqui é o que aparece em maior porcentagem, tá? Depois olha aqui, ó, substituição no secundário, tá? Substituição no secundário. Depois, substituição nos carbonos primários, tá? Tanto faz aqui, né? Igual, tá? Então, essa seria esse seria o padrão para uma substituição, tá? Então, ó, sempre tira o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Pessoal, vocês estão aí? Tá todo mundo muito quietinho? Tá tudo bem? Tudo bem. Beleza, beleza. Vocês sabem por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Uhum. Então, aconteceu com mais alguém depois de novo? Não. Eu sei que aconteceu com o Leandro. Vira e mexe acontece. Sério, do professor ficar dando aula sozinho? O Leandro. Caraca. Vocês tiveram aula com o Rômulo essa semana, né? Uhum. Ele comentou alguma coisa, a avó dele parece que estava doente, né? Vocês souberam ou não? Ele chegou a... Sim, ele disse que ela tinha internado. Sim, ela pegou a doença, mas ela já voltou já. Tá tudo bem, graças a Deus. Que bom, sabe se foi corona mesmo? Foi. Pesado, cara. Assim, e pelo que ele falou, acho que a galera pegou lá na casa dele, mas ele estava me explicando, mas falou que tá todo mundo bem já. Todo mundo já recuperado, graças a Deus. Né? É preocupante, né, cara? Pô, quando você tem idoso em casa, principalmente. Principalmente. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso vai passar daqui a pouco. E o pessoal está querendo voltar a reabrir as escolas, né? Eu acho muito, muito precoce ainda. Eu acho. Bom, galera, a substituição no aromático, voltando lá, né? O que acontece? Hidrogêniozinho para qualquer um aqui, tanto faz, são todos iguais. Olha aqui, no lugar de um dos hidrogênios vai entrar esse Azinho aqui, beleza? E formou aqui o HB. Agora, presta atenção no detalhe. Presta atenção no detalhe agora. O hidrogênio, ele normalmente sai com carga positiva, tá? E quem está na frente aqui é o cara que tem a carga positiva. Se liga nisso. Então, ó, é substituir um cátion por outro. Normalmente, com anel benzênico, você vai trabalhar desse jeito, tá? Normalmente é uma substituição do tipo eletrofílica, tá? Onde eu tenho o roubo de elétron aqui. Então, alguém vai roubar o elétron, porque aqui tem um monte de ligação pi. Então, cara, muita carga negativa. Então, você vai ter aqui ó, algum positivo entrando para querer pegar o elétron. Então, eletrofílico, pega elétron, tá? Tem afinidade por elétron. Nucleofílico, o que tem no núcleo de um átomo? Carga positiva. Então, é alguém que normalmente tem uma carga negativa, que vai se agarrar a uma parte positiva da cadeia carbônica. Tá? Então, eletrofílica, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, mas eletrofílico é o cara que tem necessidade de pegar elétron. Normalmente é um íon positivo, tá? Ou um átomo muito eletronegativo, né? Também pode.
ou então a nucleofílica. Aí tem atração por cargas positivas, que é o que a gente tem, tá? No núcleo. Bom, pessoal, então tá aí. Eu tenho isso, tá? Essa substituição acontecendo. E aqui, ó, é um exemplo. Eu tenho aqui o cloro, tá? Ele vai substituir um dos hidrogênios. Beleza. Uma substituição dentro do anel benzênico. Mas o que é importante? Se for só o anel, igual o Erge botou, não sei se ano passado, ano retrasado, a gente até fez essa questão à tarde. Ela queria que você chegasse, montasse as reações para chegar no nitro, metanitroclorobenzeno. Eu acho que era essa molécula. Que aí você tinha a posição nitro e o cloro na posição 1, 3. Né? Aí você tinha que saber a sequência, mas aí dependia de quem ia entrar primeiro, porque um era dirigente orto, o outro orto para, o outro era dirigente meta. Então, tem que ficar de olho se já tiver alguém que não é o hidrogênio ligado no anel benzênico. Se só tiver hidrogênio, qualquer posição aí você pode substituir. Tanto faz. Tá bom? Beleza até aqui, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Vou mandar. Reação de halogenação. Repara, tem o mesmo nome que a gente usou lá na adição. Só que agora eu não tenho mais ligação π. Eu tenho apenas ligações sigma, ligações fortes. Tá? Só uma dúvida. Quando eu chego para trás, assim, vocês ainda me ouvem bem ou fica muito baixo? Escuta bem. Escuta bem? Porque ontem a galera estava reclamando. Não sei se é problema no meu microfone também. Mas estão me ouvindo bem, beleza. Não tem problema. Bom, o que acontece, galera? Eu tenho uma halogenação, ou seja, eu vou entrar com halogênios, eu vou entrar com algum elemento da família 7A. Beleza. Só que olha só, eu só tenho ligações sigma, ligações fortes. Tá? Então, eu não quebro a cadeia. Eu apenas substituo um hidrogênio. Tá? Então, o que vai acontecer? Um cloro se agarra a um hidrogênio, produz o HCl, olha aqui. E o outro cloro, ele entra nessa posição. Tá? Eu acho que eu tenho o mecanismo no próximo slide, mas beleza, a gente vê daqui a pouquinho. Olha o que acontece aqui. Mesma coisa, embaixo. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3, esse é o propano. O que acontece? Eu tenho propano. Atenta para um detalhe aqui. Olha o hidrogênio que vai sair. É o do carbono 2. Por que o hidrogênio que está saindo é o do carbono 2? Porque ele é um carbono secundário. Lembrando que o carbono terciário é o mais reativo. Se não tem terciário, é o secundário. Ah, não tem secundário? Aí é o primário, que foi o primeiro caso que a gente viu. Tem que ficar de olho nisso. Não esquece dessa sequência. Carbono terciário mais reativo que secundário, que é mais reativo do que primário, tá? Então, aqui no primeiro, como era um carboninho só, né? Então, você substitui aqui e resolve sua vida. Bom, galera, calma aí, que a televisãozinha tá ligada com a câmera e minha esposa tá falando com o bebê lá no outro quarto. Espera aí. Alcides, e se eu tivesse 2 carbonos secundários nessa estrutura? Iria substituir os dois. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o... Iria substituir os dois e com porcentagens muito parecidas. Isso aqui foi da aula de ontem. Vamos lá. Se eu tivesse aqui, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí eu vou entrar aqui com cloro. Cl2. Mais o cloro. Beleza. O que vai acontecer? Eu teria, ó, aqui e aqui são iguais, né? Que é o carbono 2. Beleza? Aqui são iguais. O que ia acontecer? Eu teria a formação de 2 isômeros, tá? Eu teria a formação de 2 isômeros. Aí tem um detalhe.
eu ia formar essa moléculazinha aqui. Olha lá. Eu ia formar ela de dois jeitos. Olha aqui. O que acontece? Esses átomos de cloro aqui, eu teria a formação de dois isômeros. Um cloro aqui. Beleza. E o outro cloro aqui. Mais o HCl aqui, mais HCl aqui. Eu teria que ter... eu teria essas duas reações. O pentano mais o Cl2 ia produzir tanto o 2-cloropentano quanto o 3-cloropentano. Tá? Mas essa sua dúvida, ela leva a uma outra situação que o vestibular poderia perguntar. Qual é o que seria formado em maior quantidade? Bom, o que vocês acham? O 2-cloro ou o 3-cloropentano? O de cima ou de baixo? 2-cloro. Sim. Por quê? Porque tem outro carbono também, que seria o 2-cloro. Porque, desculpa, eu não entendi. Porque dá pra formar desse lado quanto do outro lado? Não. Você acertou, mas se eu colocar o cloro aqui, na verdade, eu estou fazendo a mesma molécula, né? Que é o 2-cloro, né? Mas o raciocínio para resolver esse tipo de questão é o seguinte. Esse aqui, ele seria formado em maior quantidade por um motivo simples. O carbono vizinho a ele tem mais hidrogênios do que esse aqui. Se você olhar esse carboninho aqui é CH2. Aqui é CH2. Se você olhar esse carboninho, aqui é CH2. E aqui é CH3. Lembra? Então, ó, esse aqui, ele seria mais substituído, tá? Do que os outros. Beleza? Então, a gente sempre tira de quem tem menos, né? Então, esse cara aqui, ele seria mais substituído do que esse aqui. Beleza? Assim como numa reação de eliminação, tá? Então, você sempre tira, ó, aqui, numa adição, você adicionaria o hidrogênio para cá, o cloro também, tá? Você entraria aqui, ó, como esse carbono aqui, ele tem mais hidrogênios, então esse cara aqui acaba sendo mais substituído, tá? Do que esse aqui. Então, esse aqui seria o maior percentual. Beleza? Tudo bem aqui? Tudo bem, mas eu não posso ter a substituição também de um outro cloro no carbono, por exemplo, na primeira molécula, no carbono 3? Você colocaria cloro aqui e cloro aqui? Não, cloro nesse que tá e no outro do lado dele. Aqui, No 3. aqui. Isso. Seria Esse HCl colocando. Entendeu? Sim, mas só se fosse uma adição. Para você entrar com dois cloros aqui, um aqui, teria que ter uma ligação pi aqui. Opa. Teria que ter uma ligação pi aqui. Entendi. Aí você entrar com um cloro aqui e um cloro aqui. Aí você não teria formação de HCl. Aí seria uma adição. Que aí seria um cloro de um lado e um cloro do outro. Aí você ia quebrar essa ligação pi e ia colocar cloro no 2 e cloro no 3. Tá? Já aqui não. Como só tem ligações simples, então é substituição. Tá? Entendi. Beleza. Então tá lá. Cadê? Aqui. Beleza, galera? Então, ó, esse cara aqui vai ser o carbono mais substituído, porque ele é um carbono secundário. Tá? Se tivesse um carbono terciário, a gente não teria nem conversa lá. Se aqui eu tivesse um carbono terciário nessa moléculazinha, olha lá. Você ia formar 3 também, tá? Você ia ter cloro aqui, cloro aqui, cloro aqui. Mas o percentual maior seria aqui. Seria nesse carinha aqui, porque ele é o terciário, tá? Então, o terciário é sempre mais reativo.
para cá. Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Inara, você conseguiu entender o que eu expliquei lá no outro quadro? Sim, entendi. Inara, sua irmã faz engenharia química? Não, ela faz química. Ela tá aqui do meu lado assistindo, inclusive. Ela está do lado? Aham. Qual é o nome dela? É Ingrid. Oi, Ingrid, tudo bem? Se quiser falar alguma coisa, Ingrid, está aberto aqui, tá bom? Repete, que ela não viu. Ingrid, se quiser adicionar alguma coisa aqui nas reações, pode falar, tá bom? É sempre bem-vinda informação. Tá bom, pode deixar. Valeu. Galera, reações de substituição, só que, bom, primeiro a gente falou de halogenação. Entenderam a diferença dessa halogenação para a halogenação quando eu falo de adição? A adição ela acontece com ligações π. Ligação π quebrada, você adiciona alguma coisa na parte orgânica. Se só tiver ligações simples, ou se tiver um aromático, aí você entra, bom, conforme a gente viu nesse aqui, ó. Isso aqui é uma halogenação em aromáticos. É muito mais fácil acontecer isso aqui do que eu adicionar um cloro de um lado e um cloro do outro. Beleza? Sempre desse jeito. Vamos lá. Sulfonação, galera. Reação com ácido sulfúrico. Dá uma olhadinha nisso aqui agora. Eu tenho aqui o ácido sulfúrico, a fórmula eu tenho que saber, tá? Tem que saber, é minha específica, eu tenho que saber fórmula de alguns ácidos. Um deles é o sulfúrico, o outro é nítrico, o ácido carbônico. Alguns eu tenho que saber, assim, de cara. Falou, já sei, tá? Assim como o sulfúrico produz sulfatos, né? Também tem que saber essa parte dos sais, principalmente desses principais ácidos, né? Sulfato, carbonato, nitrato, isso tem que saber. Bom, o que acontece? Reação de ácido de sulfonação é a reação de substituição que ocorre entre alcanos e ácido sulfúrico. Não necessariamente com alcanos, pode acontecer também em compostos aromáticos, tá? Rola também. Bom, então eu tenho aqui o ácido sulfúrico, que vai ter essa formulazinha aqui, ó, vou tirar uma hidroxila aqui, e vai ficar SO3H. Esse SO3H é chamado de radical sulfono. Antigamente, a gente até estudava essa função para vestibular. Hoje não, tá? Esse radical sulfono aí só entra na parte específica e nessa reação, que é a reação de sulfonação. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho também o propano reagindo com ácido sulfúrico. Olha o hidrogênio substituído aqui. O hidrogênio substituído é esse, porque esse carbono ele é secundário. Então, olha lá, entrou na posição 2, eu passei a ter o ácido 2-propano sulfônico. Beleza? Nomenclatura disso é importante? Não, nada importante. Agora, uma coisa muito importante é que isso aqui é muito polar, porque esse radical ainda é muito ácido, tá? Esse ácido aqui, ele é bem mais ácido do que os ácidos carboxílicos. Ele vem de um ácido muito forte, tá? Se você olhar o radical aqui, você tem o SO3H, ó, onde eu tenho aqui 3 oxigênios e um hidrogênio, cara. É um radical muito eletronegativo. Então, ele libera o hidrogênio com muita facilidade. Então, isso aqui é muito mais ácido do que um ácido carboxílico, tá bom? Tem um Ka muito mais elevado, beleza? Lembrando que Ka, constante de ionização dos ácidos, quanto maior o Ka, maior a acidez, menor é o pH, beleza? Olha aí como é que funciona. Então, eu tenho o seguinte, a estrutura do ácido sulfúrico, olha aqui, ó, H2SO4, beleza. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho a hidroxila saindo na forma negativa, beleza? E aqui eu tenho o hidrogênio saindo. Ó, essa hidroxila vai se agarrar a esse hidrogênio.
produzindo água. Alcides, o ácido vai liberar hidroxila? Vai liberar hidroxila, tá? E vai produzir aqui. Só que assim, isso ocorre em etapas. Isso não é tão direto igual eu estou mostrando. Mas para vestibular, é o jeito que a gente tem que saber, tá? Até porque as reações orgânicas, elas são muito maiores do que essas, tá? Então, assim, é uma parte que é até bem difícil na química, a faculdade de química. São reações grandes, muitas etapas. Então, mas para vestibular, cara, pensa desse jeito. Olha aqui, ó. A hidroxila se agarra com o hidrogênio e forma água. Esse carinha aqui, ele acaba ficando positivo. Beleza? E aqui, ó, o hidrogênio saiu na forma de H+. Então, ele entra fazendo uma ligação com o carboninho aqui. Aí eu passo a ter o ácido metanosulfônico, tá? Nome do hidrocarboneto, terminação sulfônico, tá? Agora, no detalhe, pode ser separado por hífen ou não, tá? Tanto faz. Beleza? As duas nomenclaturas estão corretas. No anel benzênico, mesma coisa. Hidrogênio, opa, olha a hidroxila saindo aqui. Forma água, beleza. Aí eu tenho o radical sulfono ocupando essa posição. Beleza? Então, ó, ácido benzeno sulfônico, tá? Galera, não tem muito mistério. É tirar a hidroxila de um e o hidrogênio do outro. Como eu vou trabalhar com hidrocarbonetos, o que dá para fazer? Sai água, forma água, e o SO3H, que é o radical sulfono, ele ocupa a posição que estava o hidrogênio. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Cara, não tem muito mistério. Assim, o problema é que há muita reação, a gente tem que lembrar delas. Tá? Nitração, galera. Como é que funciona a nitração? Reação com ácido nítrico em presença de ácido sulfúrico como catalisador. O ácido sulfúrico ele vai ter que entrar nessa reação, senão ela não acontece. Tá? Bom, o jeito que acontece é muito parecido com o que a gente viu antes. Tá? Você tem o ácido, tá? Eu tinha o ácido sulfúrico, agora tem o ácido nítrico, né? Nitração. O ácido nítrico, lembrando que é o HNO3, vai sair uma hidroxila, se agarrar com o hidrogêniozinho, beleza, formou água, legal. E o radical nitro ocupa essa posição, olha aqui. Detalhe, no anel aromático, qualquer um deles está valendo. Olha aqui, ó, radical hidroxila sai, e aqui eu passo a ter o radical nitro, tá? E é isso aqui que entra na posição do lugar desse hidrogênio substituído. Todo mundo está acompanhando isso, galera? Não tem muito problema, né? Olha o que acontece. Repara, carbono secundário sendo substituído. Saiu a hidroxila, formou água. Beleza. Radical nitro para a posição 2. Passei a ter o 2-nitropropano, em presença de ácido sulfúrico. Tá? O ácido sulfúrico entra nessa brincadeira aqui também. Eu acho que eu não botei o mecanismo. Eu só botei... Não botei. Mas tem um esqueminha do mecanismo aqui, o ácido sulfúrico, o H+ aqui entra também, formando água e depois o radical. O que acontece? Essa hidroxila, na verdade, ela não reage direto com esse hidrogênio. Reage com o hidrogênio aqui. Aí esse cara fica positivo e entra na posição do carbono. Entra nessa posição do hidrogênio aqui, né, substituindo. E esse hidrogênio sai na forma de um H+ para o meio, mantendo o meio ácido. Tá? Mas assim, tem que lembrar disso para resolver a questão? Não precisa. Tá? É só você lembrar o quê? No lugar do hidrogênio, vai entrar o NO2, que é o radical nitro. Beleza? E aqui, ó, formação de água. Agora, presta atenção. São dois ácidos fortes. Tanto na reação de sulfonação, forma água, quanto na de nitração, também está formando água. Beleza? Subproduto aqui é legal você lembrar, porque te ajuda até você raciocinar em cima do que você tem. Se você olhar a nossa primeira reação, olha o que estava sendo produzido.
Não tinha como ser diferente. Eu estou entrando com halogênio, então eu vou produzir aqui um hidrácido halogenado, tá? Fica de olho nisso. Não tem como formar água, tá? Aqueles dois vai ter a formação de água porque os ácidos estão liberando hidroxilas. Se estão liberando hidroxilas para o meio, você acaba formando água. Aqui não tem como, tem nem oxigênio, pô. Então não dá, tá bom? Então, ó, nessa halogenação, hidrácido halogenado, porque um cloro se agarra ao hidrogênio e o outro cloro vai para a cadeia carbônica. Beleza? Substituindo. Aqui tem hidroxila, forma água. Beleza. Aqui, ó, nitração. O bebezinho está gritando lá. Nitração. Nitração, a hidroxila do ácido nítrico se agarra com hidrogênio e forma água. Entra o radical nitro na posição. Tá? Conforme eu disse, não é tão simples. Tá? Mas é o que a gente tem que saber para conseguir resolver qualquer questão aí. Inclusive, depois eu vou até refazer uma questão da UERJ que a gente tinha falado. Eu até falei dela no início. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, galera? Alcides, Eu. essa molécula, então, ela fica polar, certo? Sim, muito polar. Então, mesmo que, tipo, a gente tenha uma cadeia carbônica grande, pode ser considerada solúvel ou não? Depende. Assim, se eu tiver... vamos lá. Essa primeira moléculazinha aqui, por exemplo, você está falando da nitração, sulfonação, Tanto faz, eu acho. tanto faz. Beleza. O que acontece? Esse radical nitro aqui, normalmente ele vai ter essa carga positiva. Tá? Vamos lá. Quando você olha aqui no meu programa, olha o radical nitro aqui. Vou pegar ele, vou colocar ele aqui. Uma nitração aqui. Olha o que acontece. Ok, Google, beleza, obrigado, tá? O que aconteceu? Isso aqui acaba sendo uma parte polar, tá? É muito polar? Cara, existe uma polaridade grande aqui, tá? Tão grande quanto uma ligação de hidrogênio? Não, eu não diria isso, tá? Uma ligação de hidrogênio ainda é mais polar do que isso aqui. Aqui é uma ligação dativa. Eu tenho dupla e uma ligação dativa, tá? Então, existe uma polaridade aqui. Agora, se eu falar do radical sulfono, vou ver se ele está aqui. Sua irmã usa esse programa aqui? Sim, ela disse que odeia. Tá bom. Ela tem algum melhor? Me indica. Falam que o CanDraw é mais fácil de mexer. Ah, fala depois, manda ela me passar o nome do programa. Eu vou baixar no outro computador. É porque eu estou achando esse computador aqui muito ruim também. Tá? Obrigado. Aqui. O que acontece aqui? Nesse caso, eu já tenho, ó, uma hidroxila que me dá uma ligação de hidrogênio, porém, isso aqui é um hidrogênio muito ácido ainda. Então, aqui eu consigo ter uma polarização muito grande. Como eu tenho 3 átomos muito eletronegativos aqui e ainda o oxigênio da hidroxila, total de 4 átomos muito eletronegativos, isso aqui em meio aquoso acaba produzindo íons, o que faz com que a solubilidade aumente, tá? Ou seja, existe um aumento de solubilidade? Sim, existe. Na nitração, existe, mas na sulfonação, o aumento da solubilidade é bem maior. Beleza? Tudo bem? Beleza, entendi. Beleza. Já fala para sua irmã escrever o nome do programa aí para eu baixar depois, para eu ver. E manda para mim pelo WhatsApp, por favor. Porque isso aqui eu usava muitos anos atrás. Eu tive que voltar a usar para dar aula para vocês. Voltando aqui. Para vocês e para todo mundo, né? Não tem jeito. Então, galera, o que aconteceu aqui? Formação do nitro composto. Nesse caso, o nitrobenzeno. Tá? Pode acontecer em compostos alifáticos ou compostos aromáticos. Beleza?
Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Posso andar? Milena, tá entendendo tudo, Milena? Tá tranquilo. Beleza. Milena, aquela parte de eletroquímica ficou menos feio para você? Ficou assim. Beleza. Eu vou fazer também, vou colocar na apostila, na próxima apostila, reações de oxirredução, que aí também a gente vai praticar mais aquele assunto, tá bom? E tem um negócio de balanceamento também, né, por oxirredução. Sim, vai estar na próxima apostila. Ah, tá bom, beleza, obrigada. Beleza? E acho que no início da semana já vai estar com vocês, tá? Acho que para segunda, terça-feira já vai estar com vocês a próxima apostila, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, eu tenho a alquilação e a acilação, tá? Bom, alquilação, galera, esse nome radical alquil quer dizer que eu vou transformar alguma coisa em hidrocarbonetos. Por quê? A gente fala muito em alcanos, alcenos, alcinos, né? Só que também poderia chamar de, ao invés de alcanos, alcenos e alcinos, eu poderia chamar de alcanos, alquenos, alquinos. Também tem esse nome, tá? Então, assim, alquilação quer dizer que eu vou transformar alguma coisa em hidrocarboneto, tá? Então, assim, eu vou fazer com que a cadeia carbônica, os hidrocarbonetos, o radical orgânico, ele aumente. E como que isso vai acontecer? Olha lá. São reações que ocorrem envolvendo hidrocarbonetos aromáticos e haletos orgânicos. Como que isso vai rolar, galera? Olha aqui. Peguei um haleto simples, tá? O cloreto de metila. E eu peguei o benzeninho aqui, ó. Tá ele aqui. O que que acontece? O hidrogênio vai se agarrar com o cloro, produzindo o ácido clorídrico, uma substância inorgânica. Beleza? E o radical orgânico ocupa essa posição. Fácil de enxergar, galera. Olha aqui, ó. Esse cara é muito eletronegativo. Fica negativo, pega o hidrogênio positivo, formando o ácido clorídrico, e o radical metil, ele entra nessa posição. Volto a falar, não é tão simples, tá? Mas, para vestibular, é assim que a gente aprende. Olha aqui, ó, hidrogênio com cloro, produzindo o ácido clorídrico, se liga, sempre vai produzir um hidrácido halogenado. E o radical orgânico, ele se junta ao anel benzênico. Beleza? Bom, aí eu tenho aqui a formação do metilbenzeno. Metilbenzeno tem outro nome. Qual outro nome? Metilbenzeno Tolueno. é o tolueno. Isso aí. Tem aquele macetezinho horroroso, né, que eu já ensinei para vocês. É bem ruim, que eu tenho até vergonha de falar de novo. Vamos lá. Se liga. Olha o que aconteceu. Repara, só tenho carbonos primários, cara. Só tenho carbonos primários. Então, olha lá. Hidrogênio, HCl. Aí, ó, entrou esse carboninho aqui direto e o restante acompanhou. Não interessa, tem um só, poderia ter 200, não interessa, vai acompanhar tudo. Então, ó, a parte orgânica vai se ligar aqui, tá? Então, eu passo a ter aqui, ó, o etilbenzeno, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui. Não é esse. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Vocês já viram? Acho que eu já falei isso para vocês. Já falei da música que a minha filha adora, não, né? Da música de Um Maluco no Pedaço, já viram? Contei isso para vocês, não? Não. Cara, tem um comercial que passa no Comedy Central que ele faz o seguinte. Ele chama o Carlton para dançar, aí ele tem é uma música muito animada e muito engraçado, inclusive, né? Aí o que ele faz? Ele começa a dançar essa música, e eu acho essa música muito legal, muito, bem legal mesmo. Aí eu falei, cara, eu não sei, só que eu não sei nada de inglês, né?
Só que eu não sei nada de inglês. Aí eu botei o Shazam, baixei a música. Beleza. Um dia desses, minha filha chorando pra caramba. Falei, vamos lá, vamos dançar com o papai. A mãe dela não estava perto. Vamos dançar com o papai. Botei a música. Gente, mas é impressionante. Ela para de chorar na hora. Na hora. Depois eu boto para vocês ouvirem a música. Cara, é muito engraçado. Muito engraçado. Olha o que vai acontecer aqui, galera. Qualquer carboninho, beleza? O que vai acontecer? No lugar desse cloro aqui, vai entrar o anel benzênico. Então, eu vou substituir. Então, olha lá. Vai acontecer aqui o seguinte. Se liga. Esse carbono vai ser esse carbono. Presta atenção. Para a esquerda tem 1. Botei 1. Para a direita tem 2. Olha o que aconteceu. Saiu o cloro. É isso que vocês têm que enxergar. Aquelas reações ali, elas são relativamente tranquilas. Mas ele pode colocar uma moléculazinha um pouquinho mais escrota, cara. Não interessa. Vai sair o cloro e esse carbono aqui é o que vai se ligar direto ao anel benzênico. Beleza? Ligar aqui, ó. Então, esse carbono vai ser esse carbono. Para um lado tem um carbono, para um lado tem um carbono, para o outro lado tem 2. Para o outro lado tem 2 aqui, ó. Beleza? Então, vai todo o radical junto, você não pode mexer em nada aqui. Você apenas substitui. E você passou a ter junto com isso a formação de quê? De HCl. Então, ó, esse cara, quando entra em contato com essa moléculazinha, vai formar essa nova molécula, esse hidrocarboneto, e subproduto, o ácido clorídrico. Conseguiram acompanhar o que eu fiz? Viram o meu raciocínio? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Beleza, né? Vamos lá. Aqui estava tranquilo, ó. Um carboninho aqui, o outro para cá. Ah, beleza. Um carboninho, CH2 se agarrou direto e CH3 veio junto. Cara, segue o mesmo padrão. Se tivesse mais um carbono aqui e outro carbono aqui, ia ser um aqui ligado a 3 carbonos. Sempre desse jeito. Como que funciona o mecanismo? Olha lá. Eu tenho aí como catalisador o cloreto de alumínio, tá? O que vai acontecer? O cloro, ele vai se desprender, vai se agarrar a esse catalisador, formando esse carinha aqui, tá? Uma ligação covalente aqui. Bom, aí eu tenho a formação de um carbocátion. Beleza. Formação de um carbocátion, onde eu vou ter aqui uma dessas ligações π se agarrando, fazendo uma ligação, e liberando um hidrogênio para o meio. Então, eu passo a ter a formação do Cl-, que vai sair, e o H+. Então, ó, o que rolou aqui? O cloro sai. Esse é o mecanismo, tá? Alcides, tem que saber isso? Não, não precisa. É só você lembrar o quê? Sai o cloro, tá? Sai um hidrogênio, forma o HCl. No lugar do hidrogênio, entra o radical orgânico. Mas só para você enxergar que não é uma reação assim tão simples. E o cloreto de alumínio é o catalisador, ele entra nessa reação dessa forma aqui, tá? Bom, o que aconteceu aqui? Esse cara aqui, essa moléculazinha aqui, eu tenho uma cadeia aromática de forma condensada. Eu tenho 2 núcleos juntos, tá? Alguém lembra o nome disso aqui, sozinho? 2 anéis benzênicos juntos. É o naftaleno. Está aqui do lado, ó. Beleza. O que acontece? Eu tenho a posição alfa e a posição beta, que é o primeiro carbono depois dos carbonos que estão condensando a cadeia, beleza? Então, ó, posição alfa e a posição beta. Beleza. Eu vou formar aqui os 2 isômeros, tá? Eu vou conseguir formar o alfa-metilnaftaleno e também o beta-metilnaftaleno, tá? Eu acabo formando esses 2 isômeros aqui, mais o HCl, tá?
Alguma dúvida até aqui, galera? Isso aqui é alquilação. Eu estou fazendo com que uma cadeia aromática em contato com um haleto de alquila, ele consiga formar aí uma nova cadeia carbônica, toda ela orgânica. Beleza? Por isso que o nome é alquilação. Estamos formando um radical alquil. Beleza? Alcides, Eu. tem proporção entre as duas? Deixa eu pensar. Cara, eles não pediriam isso. Mas deixa eu pensar aqui. Eu acho que o beta seria formado em maior percentual, por conta da quantidade de hidrogênios. Os carbonos vizinhos aqui são mais hidrogenados. Eu acho que o beta seria a maior proporção. Tá? Eu não tenho certeza, não. Mas, assim, não seria uma coisa que cobrariam para vocês no vestibular, não. Beleza? Beleza. Beleza. Na verdade, isso aqui já é uma coisa, assim, que vocês estão vendo que só se aparecer, é muito específico. Tá? Tá? Principalmente proporção. Ele poderia perguntar uma questão de isômeros. Né? Os isômeros formados. Beleza. Ele poderia colocar lá o naftaleno, ele provavelmente não te daria a molécula do naftaleno, você ia ter que lembrar, né? Dizendo que ele reagiria com um haleto qualquer, né? Aí ele pode perguntar para você quais são os isômeros, né, formados, onde a reação de formação desses isômeros, aí poderia colocar, mas assim, já seria uma questão que não seria uma questão muito fácil, não. Tá? Primeiro que a galera já não ia lembrar muito o que é o naftaleno. Né? Lembrar dessa moléculazinha aqui, não é todo mundo que vai lembrar na hora. Então já elimina uma cambada de gente aí por conta disso. Tá? Beleza, pessoal? Assim, benzeno e naftaleno, cara, são duas moléculas que valem a pena. Benzeno nem se fala, né? Mas naftaleno vale a pena lembrar. Tá? Mais do que isso, não. Mais do que isso, não. Eles dão a estrutura. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Vamos lá. Já a acilação. Galera, a acilação é parecido, tá? Só que olha só, ao invés de eu ter um haleto orgânico, que é o que a gente estava vendo antes aqui, eu vou ter esse carinha aqui, ó, que é cloreto, mas não necessariamente vai ser o cloro, não, tá? Vai ser um haleto de acila. Pode ser também o flúor, o bromo, é que normalmente é o cloro, tá? A grande maioria das vezes é o cloro. Mas olha lá, o que acontece? Padrão igualzinho a gente viu. HCl. E esse radical aqui, ele se agarra na parte aromática, beleza? Também em presença de cloreto de alumínio, tá? Bom, beleza, tá aqui. Legal, só que olha só, normalmente, vocês vão ver isso aqui sendo formado, ó. Beleza, hidrogênio com cloro, legal. Formamos aqui, olha lá, padrão. Igualzinho, saiu, formou aqui, ó, o catalisador, beleza, o íon. Esse íon se agarra aqui na ligação e libera o hidrogênio na forma de H+. Beleza, mas olha aqui, ó, cetona. Isso é o que eu quero que vocês enxerguem. Na grande maioria dos casos, o produto formado vai ser uma função cetona, tá? Onde eu tenho aqui, ó, um lado vai ser aromático, beleza? Tá ligado, tem que estar reagindo com o anel benzênico. Mas olha só, se eu tivesse no lugar desse CH3 aqui, se eu tivesse um hidrogênio, não seria a função cetona. Aí seria formado um aldeído. Vamos dar uma olhada aqui. O que vai acontecer? Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Tem aqui o benzeno. Aqui eu tenho...
eu vou ter aqui, ó, um cloro. Quem tá gritando pra caramba. Tá ferrada terça-feira, vai tomar vacina. Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim. Foi a primeira vez que eu a vi chorando de sair lágrima quando tomou a primeira vacina. 2 meses. Nossa, mas dói na gente, cara. Eu sempre, pô, frescura, não sei o quê. É muito ruim. Que ela olha pra gente assim, falando, cara, como é que você vai, deixa fazer isso comigo? É muito ruim. Vamos lá. Pessoal, mesma coisa. Aqui eu tenho os hidrogênios, tá? Hidrogêniozinho. Qualquer um deles vai sair. Vai sair e vai formar o ácido clorídrico. Beleza. Formou o ácido clorídrico aqui. Lugar que está esse cloro vai se agarrar no anel benzênico. Então, olha lá. O que vai acontecer? Cadê? Você estava aqui agora. Aqui. Olha aqui. Só que nesse caso, galera, em especial, quando eu tiver um carboninho só, não forma acetona. Nesse caso em especial, eu vou acabar formando um aldeído. Beleza? Porque se eu tiver mais carbonos, beleza. Na acilação, que é vem de um radical, de um ácido, né? Um cloreto de ácido, ou um aleto de ácido carboxílico, né? Que isso aqui é formado por uma reação de um ácido carboxílico com o cloro, né? Nesse caso com cloro, mas com halogênio, porque ele substitui a hidroxila aqui. Então, o que acontece? Dependendo da quantidade de carbonos aqui, eu vou formar cetona. Normalmente acetona. Mas se for um carboninho só, obrigatoriamente eu vou produzir um aldeído. Fica de olho nisso, tá? É só uma observaçãozinha dentro daquelas reações que a gente está vendo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Conseguiram acompanhar a diferença? Se eu pegar aqui e colocar um carboninho aqui, já virou cetona, já mudou, tá? Karine está com a gente aqui? Ah, ela não tá, verdade. Rapidinho. Tá, beleza. Karine, tá entendendo? É que você já pegou assim, beleza. É que a gente já viu quase tudo de orgânica, a gente já está em reações que é o final. Qualquer dúvida, pergunta, tá? Beleza. Vamos lá. Conforme eu disse, normalmente vai formar a função cetona. Normalmente, olha aqui, ó, hidrácido halogenado, tá? Aqui, ó, a função cetona, tem 3 carbonos, então, ó, beleza, hidrácido halogenado. Mecanismo, tá? Função cetona, legal. Só que, conforme eu disse, se aqui eu tivesse apenas um hidrogênio, se fosse um carboninho só em toda a molécula, se tivesse hidrogênio aqui, então aqui eu teria a formação de um aldeído e não de uma acetona. Só fica de olho nisso. Ou seja, na alquilação, eu tenho a formação de hidrocarbonetos. Beleza. Que liberaria ácido clorídrico, subproduto. Legal. Na acilação, eu poderia produzir ou cetonas, ou, naquele caso em específico, eu ia produzir um aldeído. Eu ia produzir aqui, no caso, o benzaldeído, né? O benzanal. Beleza? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Fala comigo. Tá tranquilo? Posso seguir? Dirigentes do anel. Tá? Bom, eu tenho aí as posições orto, meta e para. Lembrando que a posição orto é a posição 1, 2, a posição meta é a posição 1, 3, e a posição para é 1, 4. Ah, e se tivesse aqui, seria 1, 3. Né? CP anti-horário. Beleza. Só para a gente lembrar aí, né, tem um macetezinho que ajuda a lembrar, a galera confunde isso, ó. Se tiver em cima, se tiver no meio, se tiver embaixo. Orto, meta e para, é só lembrar o quê? Olho, mão e pé. Beleza? Olho, mão e pé.
em cima, no meio, embaixo. Orto, meta e para. Beleza? Bom, o que acontece? As posições que serão substituídas no anel benzênico vão depender basicamente de com quem esse cara aqui, o benzeno, ele está ligado. Então, assim, a gente estava vendo antes as reações onde só tinha o benzeno. Então, qualquer hidrogênio ali substituía, tá? Qualquer um. Agora, se já tiver alguma coisa ligada ao benzeno, eu tenho que ficar de olho, tá? Porque ele pode substituir na posição 1, 2 e 1, 4, que são os dirigentes do tipo orto-para, ou na posição meta. Galera, dirigentes do tipo orto-para. Quais são eles? Olha aqui embaixo. São radicais que eles vão ter apenas ligações simples, tá? Então, se o radical só tiver ligações simples, então a substituição vai acontecer na posição 2 e também na posição 4. Olha os percentuais aqui. Inara tinha perguntado as porcentagens, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, até colocou. Mas, assim, não precisa se prender muito a isso, pelo menos não aqui, tá? Olha o que acontece. Posição, reação de nitração, vai entrar o NO2, só que o NO2 vai entrar na posição 2 e também na posição 4. A posição 3 entra, mas olha o percentual aqui. É muito pequenininho. Beleza? Então, pequena porcentagem, tá? Forma os 3 isômeros? Forma, mas esse aqui, porcentagem muito menor. Pode ser, aí sim, Nara, vale a pena saber a porcentagem, ele pode perguntar para você assim, a fórmula estrutural do isômero formado em menor porcentagem. Beleza. Aí você sabe que vai formar os 3, mas aquele que está numa porcentagem muito menor é a posição meta. Aí é legal você pensar na questão da porcentagem, tá? Porque, assim, dizer que não é formado, forma, mas uma porcentagem bem menor, tá? Agora, ficar preso só aos númerozinhos assim, relaxa que é tranquilo, isso aí não vai, tá? Então, uma reação de nitração, nesse caso com o metilbenzeno, então eu consigo ter nitro na posição orto, meta e para, só que posição orto muito maior, posição para também grande, tá? Mas a posição meta, ela quase que não existe. Percentual bem baixinho, tá? Bom, importante. Esses radicais, eles vão ter somente ligações simples, tá? Eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei. Bom, normalmente vai aparecer ou um hidrocarboneto, ou uma hidroxila, ou um halogênio, tá? Então, esse carinha aqui, ele normalmente vai ser ou metano mesmo, tá? Pode ser também o cloro, o bromo, só ligação, uma ligaçãozinha, hidroxila, e pode aparecer o NH2, tá? Pode ser uma amina também, tá? Então, desde que só tenha ligações simples, tá? É importante lembrar disso. Os dirigentes do tipo orto-para, eles possuem apenas ligações simples. Bom, e se eu tiver excesso de reagente? A reação mais conhecida é essa de baixo aí, né? Se eu tiver excesso de reagente, bom, o que acontece? Esse cara aqui só tem ligações simples. Então, os hidrogênios que serão substituídos, olha aqui, posição, todas as posições orto, posição 1, 2 e posição 4. Então, o que aconteceu? Olha aqui, substituindo as posições, beleza? E você passa a ter aqui um subproduto. E depende do que vai acontecer, pode ser HCl, pode ser água. E a reação mais conhecida é essa daqui, o TNT, que é o trinitrotolueno. O que acontece? Eu tenho lá o nitrobenzeno, beleza? Tenho o nitrobenzeno. E eu tenho o metilbenzeno, e eu tenho excesso de ácido nítrico. Nesse caso, o cara colocou a proporção 3, mas pode estar escrito assim, 3 mol para 1, né, que vai ocupar todas, ou o cara escrever lá na reação que está em excesso.
excesso de ácido nítrico pra caramba. Então, beleza. Legal. O que acontece aqui? Cada hidroxila vai se agarrar a um hidrogênio, formando água. Beleza? E os radicais nitro ocupam essas posições. Tá? Aí eu consigo formar o trinitrotolueno, que é o metilbenzeno. Tá? Alguma dúvida nisso, galera? Por isso que aparece lá o desenho animado, né? TNT, a dinamite, é o trinitrotolueno. Isso aqui é muito exotérmico, tá? Isso aqui, se fizer a temperatura ambiente, explode de verdade. Muito perigoso, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta dessa parte? Tainá, tranquilo, Tainá? Tranquilo. Tranquilo. Você, acho que no ano passado, ou no início desse ano, você estava com dúvida nessa parte dos dirigentes. Já está tranquilo para você essa parte, né? Caraca, como você lembra? Foi ano passado. No ano passado você falou isso, né? Mas está bem claro agora? Aham. Beleza. Qualquer dúvida, fala, tá? Tá, valeu. Valeu. E os dirigentes meta? Galera, o dirigente meta é aquele que vai ter o seguinte, ó, olha aqui embaixo. O radical ele vai ter ligação dupla e ou tripla e ou dativa. Se tiver um só, já é o suficiente. Beleza? Então ele vai ter uma dupla ou uma tripla ou uma dativa, ou uma dupla, uma dativa, não importa. Por exemplo, o radical nitro, ele tem uma dupla dativa, né? Então, ele é um dirigente do tipo meta. Olha as porcentagens aí. O meta de nitrobenzeno, aqui ó, já tem o radical nitro, e é uma outra reação de nitração. Olha lá. Beleza. Aí, ó, posição orto, substitui? Substitui. Beleza. A posição meta, muita coisa. E a posição para? Quase nada. Agora, repara um detalhe, olha aqui, ó. A posição orto ela é mais substituída do que a posição par. Beleza? A posição orto ela é mais substituída do que a posição par. Só uma observação. Tá? Mas nesse caso, olha aqui, a posição meta ela vai ser muito mais substituída. Por isso que as outras a gente não considera. Tá? Forma os isômeros, mas o que vai ter uma porcentagem muito maior no caso, vai ser na posição meta. Quando é que isso acontece? Radical com dupla, tripla e ou dativa. Pode ter uma, pode ter duas, tá? Posso ter, no lugar do nitro, posso ter uma carboxila, tá? Posso ter uma carbonila, não importa. Se tiver dupla, já vai. Principais dirigentes meta. Olha aí, NO2, olha como que eles aparecem. Eles não vão aparecer bonitinhos assim. Olha como é que vai aparecer. O NO2, radical nitro, radical sulfono, SO3H, carboxila, beleza? Carboxila, carbonila primária ou secundária, cetona mesmo, tá? Carbonila primária ou secundária. E esse cara aqui, ó, o CN, o ciano, né? Radical ciano, cianeto, né? Tem ligação tripla. Fica esperto com isso aqui, tá? Porque não é amina. Se fosse uma amina, seria diferente. Teria uma ligação simples e hidrogênio, carbono, só ligações simples. Tá? Nesse caso, tem uma tripla. Se tiver ligação pi, já vai ser um dirigente do tipo meta. Tá? Então, fica esperto. Esse aqui, ó, só tem simples, mas as ligações aqui são dativa. Então, dirigente do tipo meta. Não erra isso. Esses são os principais. Tá? Alcide. Eu. A proporção tipo de orto para para é de 2:1 mesmo, né? Ou não? Orto para 2:1? Espera aí. Vamos lá. Aqui eu tenho 6%. Mas como assim 2:1 de orto para para? Agora eu não entendi sua pergunta. Quem está falando comigo? Sara? Isso, é porque eu tinha pensado que, tipo assim, o NO2 podia estar... Tem tipo, duas possibilidades, só que é a mesma coisa, né? Ele tá na direita ou na esquerda.
Só que o para só dá pra ele ficar ali embaixo mesmo, né? Aí eu pensei que, tipo assim, ia ter essa proporção aí. Ah, entendi. Diz que quando na substituição. Isso. Tá, deixa eu te mostrar. Eu já entendi o que você está falando. Vou te mostrar aqui rapidinho. Vou descer aqui. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui qualquer coisa. Tá? Mentira. Beleza. São dirigentes do tipo orto para. Tá? Bom, vamos entrar aqui. Vamos colocar qualquer coisa aqui. Vamos colocar aqui o NO2 mesmo. Beleza. Repara que o NO2 está entrando depois, né? Se o NO2 entrou depois, então esse cara aqui era o dirigente. Então ele era um dirigente do tipo orto para. Beleza? Agora, olha só. Concorda comigo, Sara, que a primeira molécula é uma molécula do tipo orto, posição 1, 2, certo? Aham. Beleza. Agora imagina comigo o seguinte, Sara. Eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar ele aqui. Beleza? Vou fazer isso. Deixou de ser a molécula orto que eu tinha desenhado antes. Não, mas eu tenho mais chance de ser um orto do que um para, né? Ah, por terem duas posições. Por terem duas posições do lado do carbono do dirigente. Ah, entendi, entendi. Aí já entraria uma questão de probabilidade, né? Talvez por isso, faz muito sentido isso que você está falando. Talvez por isso eu tenha sempre um percentual maior do que de orto do que de para. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Eu tinha entendido sua dúvida de forma diferente. Tá, tem muito sentido isso. Porque quando você pega o percentual, olha lá, quando você pega o percentual de orto é sempre muito maior do que o de para. Olha lá. O percentual de orto é sempre muito maior do que o de para. Beleza. Porque ele pode pegar tanto do lado direito ou do lado esquerdo. Eu tenho mais possibilidades do que aqui. Tem muito sentido, Sara. Isso aí. Então fica até mais fácil de lembrar, né? Que o orto ele é sempre maior do que o para, porque eu tenho uma probabilidade maior de pegar esses carbonos que estão vizinhos ao dirigente. Beleza. Mas não necessariamente vai ser o dobro, mas você vai ter sempre uma porcentagem maior do lado da posição orto. Beleza. Era essa a dúvida, Sara? Era isso, que eu tinha visto 63 e 34, aí eu achei que era isso. Aí eu te perguntei. Na verdade, é quase o dobro, né? É quase o dobro, mas é por conta do aumento da probabilidade. Sim. Legal. Boa percepção disso aí. Beleza. Fica mais fácil até de enxergar a questão de porcentagem. Beleza. Pessoal, alguém com alguma dúvida aqui ainda? Beleza, né? Olha lá, isso aqui a gente estava vendo. Eu tenho o seguinte, ó, o radical nitro, tá? Eu vou ter aqui uma alquilação. Olha aqui. Posição meta, porque esse cara tem a dupla e a dativa. E a liberação do HCl, tá? Essas daqui são as principais, acabando já, são as principais substituições eletrofílicas, tá? Então, ó, o benzeno, ele pode sofrer uma substituição com halogênio, beleza? Com radical nitro, nitração, sulfonação, alquilação e acilação, tá? Essas daqui são as principais, mais ou menos o que a gente viu hoje, né? Lá no início. Agora, fica esperto. Se tiver alguma coisa ligada ao anel benzênico, você tem que direcionar esses radicais novos que vão entrar, tá bom? É isso que você tem que ficar esperto. Teve uma questão da UERJ que ela falou exatamente o seguinte. A gente resolveu ela
ela falou o seguinte. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Falou que tinha o benzeno, né? E que sofria uma reação de nitração e uma reação de halogenação. E chegava na moléculazinha, eu não me lembro se era o cloro. A gente fez isso à tarde. Não, volta. Cloro e o nitro. Ele queria chegar nessa moléculazinha aqui, ó. E ele pedia para você fazer a sequência de reações para chegar nisso. Bom, primeira coisa. É a posição 1,3. Se é a posição 1,3, é a posição meta, né? Imagina o seguinte. Se eu fizer primeiro a halogenação, o que vai acontecer? A halogenação vai ser lá, ó. Eu tenho isso aqui. Beleza? Aí, o produto formado aqui vai ser o quê? Vai ser o benzeno. E ligado ao benzeno, eu tenho o cloro. Beleza, tá aqui. E esse cara só tem ligações simples. Beleza? Ele só tem ligações simples. Se eu pegar ele e fizer uma reação de nitração, o que vai acontecer? Eu vou ter dois isômeros formados quando eu entrar com ácido nítrico aqui. Eu vou passar a ter dois isômeros. Quais são os isômeros? Eu tenho a formação. Olha lá. Eu vou ter o cloro aqui. Aqui copiado. Beleza? E o radical nitro, ele ia ocupar a posição orto e a posição para. Só que não é isso que ele quer. Ele não quer a posição orto para. Ele quer a posição... Depois ele até pediu, como complemento da questão, para você montar os isômeros, tá? Os isômeros de posição. Mas ele quer a posição meta. Então, galera, eu não poderia fazer a halogenação primeiro, porque ele me daria um dirigente do tipo orto para. Eu teria que fazer primeiro a nitração, tá? Do benzeno. Primeiro a nitração do benzeno. Tá? Primeiro a nitração do benzeno. Porque com essa nitração, eu teria o quê? Eu teria a formação do nitrobenzeno. Eu poderia escolher qualquer posição, tanto faz. Beleza? Aí, olha lá. Aí sim, galera. Deixa eu ver. Eu ia conseguir pegar o cloro e colocar ele na posição meta. E foi essa a questão que a UERJ pediu. Foi ano passado essa prova? Não lembro. Eu acho que não. Não foi do ano passado, não. Teve uma questão que era para você fazer exatamente isso. Você tinha que saber essa diferença. Tá? Você tinha que chegar nessa moléculazinha, ela pediu as reações para chegar aqui. Bom, se eu entrasse com cloro primeiro, eu ia ter um dirigente do tipo orto-para. Eu não ia chegar no meta. Lembra? O percentual muito pequeno. Eu ia ter aqui ó, a formação de orto e para.
Bom, para eu chegar no meta, eu teria que começar com benzeno e ácido nítrico. Eu ia formar o nitrobenzeno, esse nitrobenzeno ia aí sim reagir com o cloro, e eu teria aqui a formação do meta-nitroclorobenzeno. Beleza? Galera, conseguiram enxergar isso aqui, tudo que eu fiz? Alguém viajou muito? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Tá. Então, pessoal, terça-feira a gente volta com Química 1 para a gente finalizar. Deixa eu interromper aqui.